Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão, amigo, Lindomar, com o tema da palestra Por que você nega Jesus? Seja bem-vindo, Lindomar. Obrigado. Muito boa noite para todos aí do outro lado da telinha e boa noite a todos aqui presentes também. Que a paz e o amor de Jesus conforte os nossos corações, que nos acolham sempre, né? Bom, gente, é sempre um prazer aqui trazer reflexões nessa casa de amor, nessa casa de acolhimento, onde nos recebe assim, com amor. Esse tema é polêmico, né? É um tema assim, por que nega Jesus? A gente pode trazer ele como uma pergunta, né? Como uma interrogação, por que nega Jesus? Por que você nega Jesus? E também a gente pode trazer ele para nós como uma afirmativa. Por que você nega Jesus? Nós temos essas duas possibilidades de frase aqui, interrogativa e afirmativa. Por quê? Vamos pegar um trechinho aqui de Lucas, capítulo 12, versículo de 54 ao 62, que fala bem assim: prendendo-o, eles o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro ia seguindo de longe. Eles, tendo acendido fogo no meio do pátio, sentaram-se e Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, o encarou Pedro e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: não conheço, mulher. Daí a pouco, vendo o outro, disse: também tu é dos tais. E Pedro respondeu: não sou. Tendo passado cerca de 1 hora, afirmou ainda outro: certamente esse também andava com ele, porque também é galileu. E respondeu Pedro: homem, não sei do que está falando. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Virando-se, o Senhor olhou a Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes do cantar do galo, 3 vezes me negarás. E caindo para fora, chorou amargamente. Lucas capítulo 12, versículo 54 a 62. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, quem é Pedro no contexto dos 12 apóstolos? Uma figura mais próxima e íntima de Jesus dentro dos 12 apóstolos. Conviveu com Jesus, soube quem era Jesus. Primeira coisa que ele fala: não conheço. Depois, que ele fala que ele não andava com Jesus e não sabe o que está falando de Jesus. E Jesus, conhecedor de tudo, falou para ele: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Ao primeiro, antes do cantar do galo, tu me negarás 3 vezes. E a gente fica pensando assim, né? Por que Pedro negou Jesus? E a gente traz Pedro como um ser humano igual a gente, porque Jesus pegou quem para ser seus discípulos? Pessoas comuns, pessoas que tinham sede de mudar, mas de uma forma comum, para não ser aquelas pessoas escolhidas que tinham um grau de instrução ou não, pessoas simples, pescadores. E aí o que aconteceu com Pedro? Por tudo que ele vivenciou com Jesus, ele ainda lá, na hora do aperto,
das necessidades, da adversidade, para ele não se machucar fisicamente, porque ele viu o quanto que Jesus já estava ali encrencado. Para tirar o dele da reta, o que ele fez? Negou Jesus. E aí a gente começa os questionamentos, porque essa palestra, gente, ela é uma palestra reflexiva. Então, o primeiro questionamento: você conhece Jesus? Sabe quem é Jesus? Isso é para vocês. É uma pergunta retórica. Vocês mesmos, dentro da consciência de vocês, respondem isso para vocês. Porque a primeira negação de Pedro foi que ele não conhece. Eu não conheço, mulher. Então, vocês conhecem Jesus? Segunda pergunta: você é um dos tais? O que era um dos tais? Você andava com ele. Você vivenciava a obra dele. Entendia, via os milagres dele. Você acompanhava Jesus. Eu pergunto para vocês: você vive com Jesus dentro do que ele traz isso para conosco hoje? Você é um dos tais? Terceira pergunta: você é um cristão? Quando ele fala lá que ele é um galileu, que a pessoa pressupunha que Pedro era um galileu, então andava com Jesus, está trazendo a origem. Então, você é um cristão? Entende o que é Jesus nas nossas vidas? Qual o papel dele, que ele veio aqui para conosco? E aí, a missão de Jesus. E eu pergunto para vocês: qual é a missão de Jesus? Agora pode responder. Gente, mas assim, tá? Um de cada vez, porque todos ao mesmo tempo. Gente, aqui tá, não sei se vocês estão ouvindo aí, porque aqui tá uma falação. Então, um de cada vez, tá, gente? E aí, gente, qual que é a missão de Jesus? Trazer amor entre os homens, salvar a humanidade. Ó, a coisa tá fluindo aqui, gente. E aí? Vai sem medo de errar, gente. Vai ali. Ele trouxe esperança, trouxe a possibilidade. E a felicidade não era daquele momento, não era desse mundo. Trouxe a possibilidade. Independente dos homens eternos. Ele trouxe esperança. Então, Jesus trouxe esperança. Todos vocês estão certos. Trouxe amor, trouxe salvação, trouxe esperança. Todos aqui estão cobertos de razão. Essa é a missão de Jesus. Jesus, ele ajudou, ele foi coautor na formação da Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. Quando Deus confiou a ele essa obra, deu a categoria de governador da Terra, para que ele governasse todas essas ovelhas, que somos nós, remanescentes lá de Capela, que viemos para cá. A evolução é tamanha de Jesus, que hoje Jesus não é mais o governador da Terra, é o governador da nossa galáxia. E aí a gente entende, se Jesus vem trabalhando todos esses tempos, imagina nós, o quanto que a gente tem que fazer para o trabalho primeiro para conosco, da nossa evolução moral, e depois para ajudar as outras pessoas também. Então, Jesus é a bênção que Deus colocou nas nossas vidas, para que nós pudéssemos ser salvos. E ser salvos de quem? De nós mesmos. Nós somos os piores inimigos nossos, porque ainda hoje nós não sabemos lidar com uma situação que Deus colocou na lei de liberdade para nós. Livre-arbítrio. Às vezes a gente troca os pés pelas mãos em saber escolher situações que a gente aparentemente acha que é importante ou valoroso para nós. Porque o contexto que nós estamos avaliando, essa situação que a gente traz para nós como valoroso, pode estar equivocado. Que conteúdo que você está colocando dentro da sua cabeça para que possa gerar desejo e valor na sua mente para estar condizente com aquilo que você quer evoluir. Então, esse é um questionamento muito forte. Gente, o tema da palestra, por que você nega Jesus? A gente vai pegar o conceito de negação.
Negação é ato ou efeito de negar, o que não se admite como verdade. Na psicologia, a gente chama o estado de negação, é um mecanismo de defesa que refere-se a um processo pelo qual a pessoa, de alguma forma, inconscientemente, não quer tomar conhecimento de algum desejo, fantasia, pensamento ou sentimento. Então, a gente começa a negar. Negação de uma verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente traz o Novo Testamento em forma de instruções dos Espíritos, pega lá o que Jesus disse nas parábolas e os Espíritos trazem instruções para nós. Lá, denomina-se Espírito de Verdade, ao nome de verdade, que é Jesus dando o seu depoimento ali, de forma a acrescentar o que ele já tinha dito há muito tempo atrás. E aí, o que a gente tira por isso, gente? A verdade, quanto mais a gente nega a verdade, mais a gente começa a viver de mentiras, mentindo para nós mesmos situações para nos deixarmos confortáveis perante a vida. Qual que é a nossa meta aqui, gente? É só uma: sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Simples assim. E a gente fica negando essa evolução, essa nossa meta, enquanto estamos aqui encarnados. Quando nós estamos lá no planejamento reencarnatório, lá no Ministério do Planejamento Reencarnatório, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Hoje a gente escolhe a nossa estadia aqui, para o nosso crescimento, ou quando não, a gente tem uma encarnação compulsória. É algo que precisamos melhorar ali, naquela hora. E aí você vem com essa missão. E está tudo certo porque é o nosso momento. E aí quando a gente chega aqui, esquece tudo, né? Tem a lei do esquecimento. Mas a gente traz vestígio ainda do que é para a gente superar nessa encarnação. Porque às vezes as situações que chegam até nós, 1, 2, 3, 4 vezes a mesma situação de forma diferente, a gente fala, opa, isso aqui está me dizendo algo. E é nesse caminho que eu tenho que trabalhar em mim. Só que o quê? Eu faço de conta que não é comigo. Aparece a situação aqui, eu faço de conta que não é comigo, viro para lá e começo a ter um outro caminho, até eu voltar, receber uma outra situação daquela para entender, opa, eu tenho que zerar isso aqui. A partir do momento que eu zero isso aqui, eu começo a evoluir. Eu começo a dar um passo de cada vez. E aí, gente, essa é a questão da negação. E aí eu pergunto para você, o que Jesus trouxe para nós na sua estada aqui na Terra como homem durante 33 anos? O que ele trouxe para nós? Ele trouxe, gente, para nós a nossa reforma íntima. O intuito dele aqui para nós é para que nós reformássemos intimamente, para que nós olhássemos para dentro de nós e entender, peraí, aonde que eu preciso ser ajustado? Porque no dia a dia tem um monte de situação instigando em mim aonde eu devo melhorar. E que legal que a gente vive em comunidade. Porque se eu vivesse isolado, não vivesse com outras pessoas, fosse um ermitão lá da montanha isolado, eu não ia me conhecer, não ia saber se eu sou egoísta, se eu sou altruísta. Alguém tem que pisar no meu calo para ver minha reação, para saber como eu sou. Isso a gente aprende nesse laboratório incrível da reencarnação, de conviver com pessoas iguais a vocês que estão aí do outro lado da telinha e vocês aqui presenciais. A gente tem que interagir com as pessoas. E quanto mais a gente interage com as pessoas, mais nós vamos nos conhecendo, para que através do nosso autoconhecimento nós possamos entender aonde que a gente tem que ali, ajustar para seguirmos nessa trilha, nessa jornada que Jesus quer que a gente siga. E você está seguindo o manual que Jesus trouxe para nós? Qual que é o manual que Jesus trouxe para nós? Quem é a gente?
o evangelho que está na Bíblia, que é o Novo Testamento, que é, nós aqui da doutrina espírita, nós temos o evangelho segundo o espiritismo. Gente, esse é um manualzinho. Quando você compra um carro, compra um celular, sempre vem com manual de instrução. E esse evangelho segundo o espiritismo é o nosso manual de instrução de como estarmos aqui ou passarmos por aqui enquanto encarnados. Essa é a grande sacada de Jesus para nós. Fecha só um pouquinho essa porta aí para nós, por favor, Chiquinho. É que ele está aquecendo o motor para sair, então fica esse barulhinho aí, né? Aqui está um barulhinho aqui, gente. A gente já resolvemos isso. Obrigado, Chiquinho. Então, gente, olha que interessante. Ele trouxe o evangelho para nós. O que é esse evangelho? São todas as situações possíveis que vier contra ao que a gente quer, para que a gente possa virar de uma forma positiva ao nosso favor para a nossa evolução. Então, às vezes, a gente acha que tudo pode ter acontecido com todos e nada com a gente. Não, ali no Evangelho tem tudo que você imaginar de situações tem para que nós possamos saber conduzirmos a nós mesmos dentro dessa encarnação. E aí, gente, uma pergunta que eu faço para você. Você está agindo de conformidade ao que está no Evangelho? Se você quer ser feliz aqui, porque Jesus já falava, a minha felicidade, a felicidade não é deste mundo. A felicidade é um estado. E aqui ele é transitório, temporário, porque o meu reino não é deste mundo. O meu reino é no plano espiritual. E lá está a verdadeira felicidade, mas nós temos que estagiar aqui. E aí eu pergunto para vocês, se estão agindo de conformidade a isso? Você não quer errar, você não quer cometer situações desfavoráveis para vocês, é só vocês seguirem o que está no Evangelho de Jesus. Simples assim. É o que está lá, mas é simples de ler. Da teoria é incrível, mas, gente, colocar na prática, aí que a coisa começa a ficar com dificuldade. Aí que começa a entrar o tema da nossa palestra: negar Jesus. Jesus preparou durante 1000 anos, baixando o padrão vibracional dele para caber no corpo físico, para vir aqui, trazer essa luz para nós. E quando a gente não segue o que ele trouxe, que é simples assim a gente seguir, a gente está negando ele. Quando a gente não segue o que Jesus traz, nós estamos negando a nós mesmos. Porque qual que é o conceito que Jesus traz para nós, a nossa reforma íntima? E se a gente nega a estar de conformidade, seguindo o que Jesus faz, a gente começa a negar a nossa evolução, a tudo que ele trouxe aqui. Mas Jesus é amor. E Jesus, sendo amor, ele sabe que cada um de nós, cada um de vocês aí também, nós temos o nosso tempo. Um tempo de despertar. Quando despertar sua consciência, para que aí, através desse despertar, você começar a agir, vai mudar tudo. É como se fosse um encanto, sabe? As coisas começam a modificar na sua vida. Agora, uma outra perguntinha para vocês. Vocês estão conectados com Jesus? Estou vendo assim, estou vendo a cabeça meio estática. E aí, gente? Manifesta aí, pelo menos com a cabeça, ó. Está conectado com Jesus? Isso está dizendo para o tio aqui que é assim. Quando está fazendo assim, ó, quieto, está pensando, será que eu estou conectado? Né? Não, mas a pergunta é, nós estamos conectados, você está conectado, eu estou conectado, então isso é uma coisa muito pessoal. Então, você está conectado com Jesus? A grande pergunta é essa. Vocês aí do outro lado da telinha também, tá? Vocês estão conectados com Jesus? Tá. Beleza, estão conectados? A pergunta é a seguinte, vocês podem melhorar essa conexão com Jesus?
Ó, vi um monte de cabecinha fazendo assim, ó. Beleza. Como que vocês podem melhorar essa conexão com Jesus? E aí? 2 pessoas para dar um feedback aí, só para a gente entender. Seguindo os preceitos do Evangelho. Simples assim, né? Praticando. O nosso amigo aqui falou, seguindo os preceitos de Jesus. Aí o Dito já falou, praticando. Seguindo e praticando já é ótimo, já está, porque cada um tem o seu timing. Cada um está numa pegada diferente do outro, até na consciência, no nível de consciência evolutiva. E se nós, como que você daí do outro lado, e vocês aqui presentes também, como que vocês podem melhorar essa conexão? Aí a próxima pergunta, já começa a colocar na cabeça de vocês que vocês estão fazendo um planejamento para que vocês possam estar mais conectados com Jesus. Vocês estando mais conectados com Jesus, coisas incríveis vão acontecer na vida de vocês. Se vocês já podem conectar, podem melhorar, se estão conectados, podem melhorar essa conexão, já sabem como fazer, a grande pergunta agora é, quando que vocês vão começar a colocar em prática esse como? André, eu não vou seguir você não, tá? O André já falou que é a próxima encarnação, mas, gente, quando Jesus foi curar o aleijado que não andava, estava rastejando, sabe? O que ele fez? Jesus falou bem assim, olha, eu vou passar para você uma prescrição aqui para você ir no SUS. Você vai ficar 6 meses fazendo fisioterapia e você volta, vamos fazer uma radiografia aí da sua coluna, vamos fazer uma investigação para depois você ir andar. Jesus falou isso? O que Jesus falou? Qual a autoridade dele? Levanta-te e anda-te. Simples. Ali, no ato. O que ele quis dizer ali para nós? Nós não temos como agir lá no passado e nem no futuro. O nosso poder de ação é onde? No presente, aqui agora. Não tem esse negocinho, deixa para amanhã, vou fazer isso. Procrastinação. Você está enganando você mesmo de falar que eu preciso de uma outra encarnação para evoluir. Não, gente, é agora, é nessa encarnação aqui. Quantos de nós estamos rastejando por aí na nossa evolução moral? De não seguir os preceitos de Jesus, de não praticar Jesus. A gente está negando Jesus, a gente está negando a ação agora, imediata em nossas vidas. Jesus, depois que ele falou para o aleijado, levanta-te, anda, o aleijado levantou e andou, ele olhou e falou bem assim, como ele falou para os outros demais também, que ele fez os milagres. A tua fé te curou. O que quer dizer isso, gente? Jesus está conversando com a gente que o tempo todo a gente não percebe. Que não é só da via de mão dele para nós. Ele quer que seja de nós para ele. O tempo para ação, agora. E nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que acreditar de uma forma convicta de que tudo vai dar certo. As coisas são incríveis na sua vida a partir do momento que você entende e aceita que essas coisas são incríveis na sua vida. Assim como o aleijado aceitou Jesus, não negou Jesus, com a fé convicta dele, levantou e andou. O que está esperando para você levantar e andar? Para vocês aqui, levantar, sair de onde vocês estão, aceitar Jesus ali naquele momento, não negar ele. Porque a gente tem essa mania de fazer e deixar a nós mesmos para segundo, terceiro, quarto, quinto plano e começa a valorizar outras pessoas, colocando à nossa frente. Isso vai contra a segunda lei, maior lei de Jesus. Como assim, Lindomar? Qual que é a primeira maior lei de Jesus? Nossa, agora eles foram afiados aqui, hein? Amai ao teu Deus sobre de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Segunda maior lei. Amai ao teu próximo como...
Se eu não me amar, como que eu posso amar o próximo? Vocês são um casal. Fique esperto com ela. Se ela começar a falar que te ama e você perceber que ela não ama ela, fique esperto, porque nós só damos o que temos. Se nós só damos o que temos, a gente fica olhando o nosso parceiro, a nossa parceira, e fala bem assim, poxa, eu estou vendo que aquela pessoa não está se amando, não está se respeitando, não sabe dizer não, tudo para ela aceita, sabe aquela coisa, você está se diminuindo. E aí, quando você não se aceita, o que que acontece? Você não ama você. E você não se amando, como que você pode falar que ama outra pessoa? Você está mentindo para ela. Então é o seguinte, nós temos que entender essa questão de primeiro nos amarmos, trazer esse sentimento de amor por nós, porque a partir de quando a gente conhecer esse sentimento para nós, vai ser muito mais fácil eu amar o outro. Entendeu como é que é? A coisa flui porque o sentimento está dentro de mim. E eu não fico refém de entregar minha felicidade na mão de outra pessoa, sendo que às vezes ela não tem condições nem de fazer ela feliz, que sabe pegar a responsabilidade de fazer você feliz ainda. E aí a gente traz, gente, essa questão de negação. E aí eu pergunto para você uma outra coisa. Qual o conteúdo que você está colocando na sua mente? Tudo que nós colocamos na nossa mente, ou conectamos com ele, ele serve como canal de atração e influenciação na nossa vida. Porque antigamente a gente ouvia assim dos nossos pais, me diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Só que aqui na doutrina espírita a gente fala assim, me digas o que tu pensas, que eu digo quem tu andas. Porque através do nosso pensamento, que é uma energia, a gente vai conectando tanto com a espiritualidade amiga, quanto com a inferior. E aí eu pergunto para você, que conteúdo que você está colocando na sua cabeça, na sua mente? O que você está conectando? Porque através dessas conexões que vão fazer eu validar ou valorizar algo na minha vida e criar desejo para que aquilo se realize na minha vida, pelas minhas conexões. O conectar, gente, lembra que eu perguntei agorinha, como que está essa conexão com Jesus? Gente, vir no centro, toda segunda-feira é maravilhoso? Muito, porque tem gente que nem faz isso. Mas vir no centro, só nas segundas-feiras, é igual quando eu fazia inglês. Olha como que massa que eu aprendi inglês de uma forma linda. Pegava meu material, eu ia no sábado para aula, colocava atrás do carro, chegava sábado, pegava atrás do banco, descia e lá não fazia tarefa, não fazia nada, não praticava. Conclusão, não aprende nada. E se a gente só vier aqui numa segunda-feira, ouvir uma palestra, ver uma mensagem de abertura e isso tomar um passe, pronto, eu já me carreguei durante a semana, estou ótimo. Gente, você já viu o que é um especialista? Um especialista é aquela pessoa que ele devora um conteúdo, um assunto. Ele se torna expert naquilo, porque tudo, ele vive em função daquilo. Lógico que a gente não vai ficar um alienado diante da doutrina ou de trazer Jesus para nós. Não é isso. Mas que nós possamos trazer conteúdo de qualidade para a nossa mente. Ao invés de ver coisas desnecessárias, cuidando da vida dos outros em redes sociais, cuida da sua vida. Busca para dentro de você situações ricas de conteúdo, que nós possamos contribuir com a nossa estada aqui. Porque nós não somos aqui apenas mero espectador de passar aqui na nossa vida e trazer benefício para nós. Pelo contrário, você vai evoluir quando você ajudar o próximo. Você trazer algo valoroso para o próximo, de você passar na vida de uma pessoa e fazer a diferença na vida dela, que ela jamais vai esquecer você, que ela vai lembrar de você para sempre. E não estou falando em bens materiais, não, gente. Às vezes uma palavra que você dá para uma pessoa em determinada circunstância na vida dela, você salva uma vida.
E eu já fiz isso, e veio relatos depois falando, ó, se não fosse você falar aquilo para mim, eu teria feito isso na minha vida. E a gente sente uma gratificação enorme, porque nós estamos aqui para contribuir para a obra de Deus. Assim como Jesus, nós estamos aqui para contribuir também. Nós temos parcelas de responsabilidades. Se a gente pega conteúdo que traz na nossa mente, que não é tão saudável, e a gente espalha esse conteúdo e contamina outras pessoas, e essas pessoas são influenciáveis por isso, você é responsável por isso também. Olha seu grau de comprometimento, que a gente só vê a coisa parcial, a gente não entende o contexto geral dessa obra de Deus. E nós todos somos importantíssimos na obra de Deus, porque sem ela, sem você aí, sem você aqui, a obra de Deus seria imperfeita. E como Deus não é imperfeito, a gente ia estar contribuindo para uma imperfeição de Deus, que não existe, porque Deus é perfeito. Então, se você está aqui, olha só como que Deus valoriza você. Ele sabe o quanto você é importante para Ele e para você. E às vezes a gente não nos valorizamos. E a gente começa a negar, outro estado de negação. A gente começa a negar nós mesmos. Para nós, gente. Quando a gente deixa de viver os nossos princípios, a nossa essência, a gente está negando a nós mesmos. Quando a gente diminui para caber no mundo de outra pessoa, de alguma forma, ou seja ela profissional, ou seja ela afetiva, ou seja ela familiar, gente, a gente tem que se posicionar, entender o seu valor. Cada um aqui sentado, cada um aí do outro lado da telinha, tem o seu valor. Por isso você é peça fundamental na obra de Deus. E quando a gente entender esse valor, a gente vai parar de negar Jesus. A gente vai entender o quanto Jesus é benéfico na nossa vida. E a gente, lá pegando essa definição de negação, o que não admite como verdade. Então, você não está admitindo você como verdade para você, Jesus como verdade para você, os ensinamentos dele como verdade para você. E a gente fica o tempo todo tentando valorizar algo que às vezes não tem valor. Mas por quê? Olha a categoria de mundo que a gente está, gente. Não é ainda de regeneração, calma aí. Nós estamos na categoria ainda de provas e expiação. Olha aí, prova e expiação. A gente está nessa categoria numa transição para mundo de regeneração. Ainda estamos em transição. Se a gente está numa categoria de mundo de prova e expiação, nós temos que ser testados o tempo todo. Aí a gente vem para um mundo onde as maravilhas terrenas, os bens materiais nos encantam. Porque a gente traz uma cultura de encantamento material lá de séculos e séculos, de valorização do ter e não do ser. Que isso já está mudando. Porque se a gente pegar essas coisinhas de Jesus que estão nascendo aí, ó, de outras constelações que estão chegando em Índico, de cristal, tudo, eles já são altamente questionáveis, não aceita qualquer coisa, não. E por esse questionamento, eles vai direcionando o que é de senso comum, real, valoroso. Isso está mudando a nossa cabeça. E é legal ter esse choque de gerações, porque essas crianças novas estão conflitando com os pensamentos antigos. Isso traz para nós gás, vitalidade, para quem já passou dos 40 anos aí. Eu acho que nessa sala ainda ninguém chegou nessa idade, né? Para vocês aí do lado da linha, não sei, mas aqui só tem jovem aqui na sala, né, galera? Então, gente, quando a gente começa a ver essa questão de realmente trazer Jesus na sua vida, dos exemplos dele. Ninguém está falando aqui para você usar aquela túnica, aquela sandália, o cajado, essas coisas, nada. A gente está falando aqui da qualidade moral, dos modelos que Jesus deixou para nós. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, começa a ter ele como só leitura de cabeceira de cama. Vocês vão entender lá as maravilhas que trazem em cada parábola de Jesus. Aí vem as instruções dos Espíritos trazendo para nós os esclarecimentos. Através disso, gente, aí a outra situação.
colocar em prática. Teoria, muita gente já sabe. Muita gente já ouve muito tempo que nós temos que fazer. Mas e aí? Tá legal a questão da teoria junto com a prática? Porque o que eu sei, eu tenho que executar. Eu tenho que parar de ter obesidade mental. Eu tenho que ter o quê? Anorexia de ação. Eu tenho que agir. A ação, gente, é a mãe de todos os resultados. Jesus fala, bata-vos que vos abrirei. O que ele quer de você? Que você vai lá, sai da zona de conforto, saia da sua poltrona, da zona de conforto, vai lá, bate, levanta, e é outra coisa, detalhe, ele quer que você gire a maçaneta também, outro esforço. Então, depende das nossas ações. Lembra? É uma via de mão dupla. Jesus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Porque a partir disso, nós vamos parar de negar Jesus. Negamos Jesus o tempo todo. Negamos Jesus quando a gente está no trânsito, alguém fecha a gente mostra aquele dedo, né? Para a pessoa. Não vou mostrar aqui porque é feio. Né? O outro dedo. Então, a gente xinga até a 10ª geração da mãe da pessoa, que tem nada a ver, coitada, está lá na casa cozinhando. Gente, para que isso? Isso é negar Jesus. Nega Jesus quando a gente não dá auxílio àquela pessoa que precisa, ou de uma assistência material ou moral. Você nega Jesus quando acontece uma traição. Você nega Jesus quando a traição de todas as formas, gente. Familiar, de negócio, afetiva. Sabe, você nega Jesus quando várias situações negativas, que a gente traduz como as vicissitudes humanas, a gente está negando Jesus. E qual que é a meta que Deus deu para nós? Você vai evoluir até chegar à categoria de espírito puro. Qual que é essa categoria de espírito puro? É quando você tirar de dentro de você todas as vicissitudes e praticar todas as virtudes na essência. Aí eu estou evoluindo. É a meta que Deus deu para nós. Aí eu não nego mais Jesus. Então, como nós somos espíritos imperfeitos, estamos ainda na nossa escada evolutiva, subindo degrau por degrau, a gente vai ainda negar muito Jesus, infelizmente, nas nossas ações. Você não está falando com essas palavras para Jesus, estou negando você. Não, você vai lá, xinga a pessoa no trânsito, comete coisa errada, usa drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso é uma forma de você negar Jesus. Mas o legal, o maravilhoso de tudo isso, é que Jesus sempre vai estar assim, ó. Deixa eu até sair um pouquinho. Isso. Jesus sempre vai estar estendendo a mão para vocês. Sempre. Ele falou para Deus, não vou sossegar enquanto eu não resgatar a minha última ovelha. Gente, eu não quero ser a última ovelha, não, gente. Se vocês querem pegar esse título para vocês, então, o que a gente tem que fazer hoje, gente? Hoje, lembra? A perguntinha, como é que está a sua conexão com Jesus? Pode melhorar? Todo mundo falou que pode. Balançou a cabeça, o tio entendeu que pode. Pode melhorar como? Seguindo o evangelho, praticando o evangelho, vivenciando Jesus. Agora, a última perguntinha que é interessante. Quando vamos fazer isso? Quando vamos fazer isso? Agora, gente. Lembra Jesus? Levanta-te, anda-te. Imagina você lá, de manhã, na cama, igual tá friozinho, gostoso, né? Cuiabá é difícil acontecer isso. Aí você tá lá. Aí você vai esperar Jesus falar, levanta da cama e anda, filho. Né? Vamos aí. Então, é essa ação que ele quer todo dia de você, para que você possa, através das suas ações, ter o crescimento que você merece. Gente, aproveitar essa encarnação que você está aqui, porque tem 3 vezes a quantidade de espíritos lá no plano superior, querendo essa oportunidade que você tem aqui. Você está trabalhando para você não está trabalhando mais para ninguém, gente. O crescimento, a vinda sua para cá é para o seu crescimento espiritual. Você veio sozinho. É você que tem que decidir essa evolução, rompendo com as suas cargas negativas que você traz outrora.
trabalhando as suas virtudes. E é através disso que você veio sozinho, vai ir sozinho, tá, gente? Você pode ter filho, você pode ter esposa, mãe, pai, tudo. Você veio sozinho, vai sozinho. Então, aqui nós temos as pessoas que nos cercam, as pessoas que são caras para nós, elas são fundamentais na nossa vida. Porque é a partir delas que nós temos algo para crescer junto com elas. De alguma forma, na nossa vida, a gente teve um relacionamento lá no passado e hoje a gente está resgatando. Então, gente, uma dica para vocês. São as nossas ações que nos conduzem a resultados positivos ou negativos. Todas as vezes que agimos contrário a todos os ensinamentos de Jesus, que Jesus trouxe para nós, estaremos negando Jesus. Qual é a finalidade dessa palestra que eu trouxe para você? É para incomodar você. O tema já é polêmico, mas se a gente, às vezes, tiver um chacoalhão de vez em quando, para que nós possamos entender, e entender que nós estamos, às vezes, parados no caminho, às vezes a gente está sendo um espectador da nossa vida, um mero coadjuvante, ou às vezes um figurante dentro da nossa vida, e não agindo como protagonista da sua vida, você vê sua vida passar, você fica desperdiçando uma encarnação, vendo a vida passar, porque você está negando Jesus. Gente, aqui, se as minhas palavras foram, às vezes, não tão doces para você, eu quero que você, às vezes, até troque-as, mas traga com assimilação para que você possa trazer isso para a sua evolução. Que Jesus abençoe imensamente a todos, vocês que estão aí do outro lado e vocês que estão aqui presentes. Que a paz e o amor envolva todos os seus corações e conforte os seus familiares. É isso aí, gente. É essa a nossa reflexão da noite. E agora a gente vai para a prece final. Eu quero que todo mundo sente de uma forma confortável na cadeira. Eu quero que todos agora possam fazer essa conexão que não tem interrupção, falhas, ou sinal, ou mau sinal. Eu quero que você se conecte com Deus agora. E a maior fonte de recurso para levar essa conexão com Deus é Jesus. Nosso mestre e amigo, nós estamos aqui gratos pela tua presença em nossos corações. Não queremos mais te negar, nosso mestre, porque dói em nós e a gente tem um estado de arrependimento, de amargura, igual Pedro negou o Senhor 3 vezes. E ele era íntimo do Senhor. E o Senhor conhecia o coração dele, assim como conhece os nossos. Sabes que ainda somos imperfeitos. E lá na cruz, o Senhor disse para Deus: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não sabemos até hoje, às vezes, o que fazemos, nosso mestre. Porque é difícil lutarmos contra nós mesmos. O Senhor veio nos salvar, trazer essa esperança dentro do nosso coração, para que nós possamos, através dessa esperança, superarmos a nós mesmos, trabalharmos essa difícil escultura de moldarmos a nós mesmos dentro dessa perfeição de Deus. Que essa perfeição não é acrescentar mais nada, e sim não poder retirar mais nada ali da obra dele. Porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor está nos guiando, nos protegendo, nos iluminando. Mesmo às vezes, muitas vezes, nós estamos negando o Senhor. Que essas reflexões dessa noite possam trazer essa luz que o Senhor traz sempre em nossas vidas, como um farol para iluminarmos cada pensamento, para que nossas ações sejam assertivas de conformidade à nossa evolução. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, tanto quem está do outro lado da tela, como quem está aqui pessoalmente. E que envolva nosso lar com a tua luz, nosso mestre, para que estejamos protegidos contra maus pensamentos e ações físicas que possam nos atingir em espírito, perispírito e corpo físico.
Que o Senhor esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo e nos amando, mesmo às vezes nós negando o Senhor. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.